Olha, quem procura empréstimo consignado deve estar atento com as novas mudanças. É que o governo federal autorizou o aumento de limite do consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 30% para 40%. Veja aqui. Seu Sebastião é aposentado. Mês passado, ele recorreu ao empréstimo consignado para quitar uma dívida. O valor foi financiado em 7 anos. Estou agora só pagando as parcelas, porque já é descontado na folha, na folha do INSS. Só nos primeiros 7 meses de 2020, essa modalidade de empréstimo movimentou quase 63 bilhões de reais. Mas até o fim do ano, esse montante deve crescer ainda mais. Isso porque o governo federal afixou novas regras que aumentam o limite do consignado para aposentados e pensionistas do INSS durante o período da pandemia. Nesse momento de pandemia, houve uma tolerância para que até 31 de dezembro desse ano houvesse uma margem de endividamento maior. Atualmente é 30% de empréstimo consignado descontado diretamente na folha de pagamento, mais 5% na modalidade cartão de crédito. E hoje, a partir dessa medida provisória elaborada pelo governo, seria de 40%. Se, por um lado, o crédito ficou mais fácil, por outro, a possibilidade de endividamento real também. Por isso, é preciso ficar muito atento às condições do empréstimo. É preciso realmente ter uma organização financeira para que essa conta não saia cara, porque se você faz um refinanciamento, se você não faz o pagamento no tempo correto, você termina pagando juros, que é um dos mais caros no mundo, o que se pratica aqui no Brasil, seja no cartão de crédito, seja no próprio juros embutido no contrato de empréstimo. E quanto mais aumenta a procura por esse tipo de empréstimo, crescem também as queixas contra os consignados. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, recebeu apenas de janeiro até julho deste ano mais de 40 mil reclamações contra os consignados. Este número é 127% maior do que todo registrado em 2019. E em alguns casos, principalmente entre pessoas idosas, há relatos de pessoas que nunca fizeram consignados, mas que tiveram prestações descontadas diretamente no benefício do INSS. Sobre esse assunto, contratações de empréstimos não reconhecidas pelos clientes, eu vou conversar agora com Ana Paula Jardim, que é a presidente do Procon Recife. Doutora Ana Paula, muito boa tarde, mais uma vez seja bem-vinda ao Ronda Geral. Obrigada, Moab, boa tarde para você e boa tarde aos seus ouvintes. Doutora Ana Paula, nessas contratações não reconhecidas, infelizmente, os idosos são mais vulneráveis, o Procon já identifica, não é isso? Exatamente, Moab. A gente tem percebido nesses últimos 3 meses um aumento muito grande, não só aqui em Recife, Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Então, a gente está sempre em contato com os outros dirigentes de PROCONs e a gente tem recebido muita denúncia de depósito nas contas, principalmente desses idosos, sem haver essa solicitação. Então, o que é que a gente orienta a esses consumidores? Esse dinheiro ele não foi solicitado, então não mexa nesse dinheiro. Mas o consumidor ele tem 2 opções, Moab. Ele pode entrar em contato direto com o banco e já devolver esse dinheiro, mas ele também pode entrar no Procon, na Justiça, pedindo que esse dinheiro se equipare à amostra grátis. Porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 3º, ele diz que quando há a entrega ou o fornecimento de um produto ou de um serviço onde não houve a solicitação, aquilo tem que ser entendido como uma amostra grátis. Do mesmo jeito que a pessoa que envia uma revista para sua casa sem você pedir, aquilo se equipara à amostra grátis. Então, a gente ainda não tem decisão judicial nesse sentido, mas o consumidor ele pode pedir isso no PROCON ou pode pedir isso judicialmente, porque no nosso entendimento, na hora que uma financeira, um banco desse, coloca o dinheiro na conta de um consumidor que não pediu e é um vulnerável, porque normalmente eles são idosos, isso tem que ser entendido como uma amostra grátis. E ele não tem que devolver esse dinheiro, mas
o consumidor tem que esperar a conclusão dessa ação. Muito bem. Agora, muita gente não tem o costume, doutora Ana Paula, de estar conferindo o extrato bancário porque tem uma margem mensal de quanto recebe, de quanto vai receber. Tem uma margem em mente. Infelizmente, acaba tendo um prejuízo grande quando acaba sendo vítima dessa contratação sem ter solicitado. E nesses relatos de reclamações ao PROCON, quais são os prejuízos identificados por essas pessoas que estão sendo lesadas, doutora Ana Paula? As maiores reclamações, Moab, é o seguinte: o consumidor, esse idoso, que é o que mais acontece, a gente percebe que é mais nessa faixa etária dos idosos. Então, ele só percebe que houve o depósito na conta dele quando há o primeiro desconto. Ele vai mexer na conta dele e vê que está faltando R$200, R$100, R$300. Quando ele vai pegar um extrato, é que ele percebe que houve uma contratação de um empréstimo. E, assim, o cúmulo do absurdo é na hora que esse consumidor ele quer devolver esse dinheiro para o banco, aí o banco diz que ele pode devolver, mas ele vai pagar os juros desse mês. Agora, imagine, o consumidor não pediu o dinheiro, caiu na conta dele, ele foi lesado, isso é uma prática abusiva, e o banco ainda exige que ele pague, para devolver aquele dinheiro, os juros de um mês. E é lógico que ele não vai pagar, porque o PROCON vai defender ele para que não ocorra esse tipo de prática abusiva. Inclusive, já há um número grande, expressivo de registros de reclamação de um determinado período para cá, especialmente agora em meio à pandemia, com identificação de financeiras, né, que estão com essa prática recorrente, não é isso, doutora? Exatamente. Tem um banco específico que é onde está tendo o maior número de reclamação no país inteiro. Então, nós já comunicamos a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, para que ela entre em contato com o Banco Central e que o Banco Central tome alguma providência contra esse banco que está fazendo isso no Brasil inteiro. Tem até grupo no Facebook, esse grupo aumenta assim, 50, 100 pessoas por dia de pessoas que são lesadas. Então, o que eu acho é que o nosso judiciário, na hora que ele começar a tomar esse tipo de posição, botou o dinheiro na conta do consumidor sem ele pedir, então vai se equiparar uma amostra grátis. Num instante, esses bancos vão parar de ter esse tipo de comportamento. Eles precisam ser punidos. Então, o consumidor tem que ficar com esse dinheiro sem pagar nada. Tem que se equiparar realmente a uma amostra grátis por causa do abuso que é cometido. E veja só, Moab, o que é que a gente percebe? Um consumidor desse, quando ele chega no PROCON, é porque ele já fez milhões de ligações para o banco, ele já tentou resolver, ele já se aborreceu demais. Aí, quando ele já não aguenta mais, é que ele procura o PROCON. E a gente diz, na primeira ligação não resolveu o seu problema, entre em contato direto com o PROCON, porque o PROCON existe exatamente para amparar esse consumidor. A gente está aberto, a gente existe para cuidar do consumidor. De fato, é um desgaste para se reparar um dano que às vezes acaba até levando um consumidor, principalmente o idoso, a adoecer. Queria que a senhora deixasse agora aqui, doutora Ana Paula, por favor, os canais disponíveis de contato com o PROCON Recife para aquele que foi lesado ou aquele que quer buscar uma informação, um esclarecimento. Olha, nós estamos com atendimento ainda online. Então, o consumidor não precisa nem sair de casa para abrir uma reclamação, para ter uma audiência, para fazer um questionamento. Ele pode fazer através do e-mail procon@recife.pe.gov.br. Nós temos o site do PROCON Recife e ali no site ele pode abrir a reclamação dele online ou ele pode agendar presencialmente. Ele vai escolher a data e o horário mais conveniente, porque nós só estamos atendendo mediante agendamento. Mas, assim, a demanda é muito grande online, estamos preparados a qualquer momento para atender e responder aquele consumidor. Então, o e-mail procon@recife.pe.gov.br
recife.pe.gov.br, já está aqui na nossa tela. Eu agradeço mais uma vez a participação da senhora aqui no programa, viu, doutora Ana Paula? Sempre muito bem-vinda para levar esclarecimentos aos nossos telespectadores e aproveito para convidá-la daqui a pouco a assistir uma reportagem, gente falando de absurdo, de pessoas que são vítimas aí de instituições financeiras e gente que quer lesar também, porque a gente vai trazer aqui um fato inusitado, muito curioso e absurdo de uma mulher que tentou levar o corpo do marido para fazer a prova de vida numa agência bancária. A senhora acredita que a gente às vezes até perde um pouco a fé na humanidade, mas a gente não pode perder, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a reportagem aqui no programa. É impressionante mesmo, Boab, o que a gente a cada dia se depara. E deixa eu dar só um avisozinho aos seus ouvintes. Gente, não faça contratação de empréstimo via rede social. Moab é uma enxurrada de reclamação e essas pessoas sempre pedem, olha, você precisa adiantar o dinheiro do IOF, olha, é uma taxa, olha, e a pessoa que está pedindo empréstimo termina dando para aqueles estelionatários, né? Porque são estelionatários, dando dinheiro, então termina devendo mais até do que já estava devendo inicialmente, e não recebem o dinheiro que estavam contratando. Nunca façam empréstimo por rede social. Nunca deposite dinheiro em conta de pessoa física. Está havendo uma enxurrada de problemas também com relação a isso, Moab. Então, é um alerta para os nossos consumidores também. Muito bem. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Saúde para a senhora. Boa tarde e bom final de semana.